Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, com essa leitura, iniciamos nosso culto. Um bom dia a todos. Nós, mais uma vez, então, reunidos aqui, e também os irmãos que nos assistem aí pelo YouTube mais tarde. Convido a todos para nós cantarmos.
esse lembrete, né, das bem-aventuranças, e lembramos então que estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar. Senhor eterno, nos colocamos diante da Tua presença em oração. Iniciamos já louvando o Teu nome e meditando nas Tuas palavras, que também são cantadas nos nossos hinos. E assim, durante esse dia, queremos meditar sobre o valor da Tua palavra, sobre o amparo que ela nos dá. Então, nos dirigimos em oração, pedindo a bênção sobre todo o culto, pedindo também que o Senhor esteja nos fortalecendo em nossas fraquezas, esteja acalmando os corações aflitos, e possamos, assim, prestar-lhe um louvor, glória e honra com alegria, com amor, e sentir a comunhão contigo e com os nossos irmãos. Apresentamos, Senhor, nas Tuas mãos todas as autoridades constituídas na face da terra. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de uma forma ou outra, todo aquele mal que pode acontecer, o Senhor faz com que essas coisas se convertam em bem. É muito difícil para nós, muitas vezes, nos depararmos com situações que nos entristecem, mas nós não conhecemos tudo como Tu conheces. Mas nós cremos que o Senhor nos guia, nós cremos que o Senhor nos ampara, e pedimos sabedoria para que possamos sempre poder enxergar isso. Pedimos nesse momento por aquelas pessoas que não estão aqui, que não puderam vir por um motivo ou outro, o Senhor conhece. Que o Senhor esteja também acalentando esses corações e os animando a estarem aqui, ou a estarem aquelas situações que não podem estar aqui, estarem nos acompanhando pelo YouTube, e que não seja somente um assistir, mas seja também, essas pessoas estejam de coração quebrantado diante da Tua presença, e que possam, assim em sua casa, prestar-lhe também louvor. Pedimos que o Senhor abençoe também a Sua palavra que nós vamos ouvir hoje, e que possamos sair daqui animados e levantados pela Tua palavra. Senhor, tudo que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com esse canto, nós também colocamos o nosso coração diante de Deus e nos lembramos que nós nos perdemos às vezes. Nós éramos perdidos e aí nós fomos encontrados.
Mas às vezes, mesmo depois de nós termos sido encontrados, às vezes nós nos sentimos um pouco perdidos naqueles momentos que nós esquecemos de olhar para Deus, naqueles momentos que nós olhamos só para nós mesmos ou para tudo que nos rodeia. E aí nós nos sentimos perdidos. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que Ele nos encontrou e Ele sempre nos encontra. Não interessa como nos perdemos. E pensando nessas palavras, eu gostaria também que nós lêssemos juntos esse versículo que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando confessamos nossas falhas, confessamos nossos deslizes, o Senhor nos ouve e nos atende. E assim nós não vivemos mais presos pela culpa. Amém? Nós vamos agora fazer uma leitura. Eu convido a todos para que coloquem em pé, se eles puderem. Nós vamos ler a carta de a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 a 21, de forma responsiva, Então eu leio primeiro, os irmãos leiam o próximo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, Com o conhecimento, o domínio, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, a fazer convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Mas
mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. Porque não nos demos a conhecer o poder e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas mentiosamente interpretadas, mas nós mesmos somos testemunhas da sua. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó Pai, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ler juntos o 21, para fixar bem que esse é o tema, né, da nossa mensagem hoje. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muito bem, os irmãos podem assentar-se. O apóstolo Pedro, ele era considerado, na verdade, ele era uma pessoa de muito pouca letra, né? Ou seja, quando Jesus o encontrou, ele não era uma pessoa assim estudada como o apóstolo Paulo, né? Mas ele era muito eloquente nos discursos dele depois que ele conheceu a Jesus, né, e se converteu. Eu até, enquanto eu copiava esse texto aqui, eu olhando o quanto cada versículo é bem longo e bem falado, bem eloquente, né? Então o apóstolo Pedro, a gente lembra da primeira pregação que ele proferiu depois do dia de Pentecostes também, uma pregação bem eloquente, né? Mas isso não provinha da sabedoria, digamos assim, de ter estudado aos pés de um doutor, como foi o apóstolo Paulo, né? Mas vinha da experiência que ele tinha com Deus, da experiência que ele tinha com Jesus. E nós, às vezes, nos pegamos, né, assim, pensando, puxa, eu não sei falar de Jesus, às vezes não sei conversar a respeito da palavra de Deus, mas quando nós buscamos o que falar na experiência que nós temos com Deus, aí fica mais fácil. Aí a gente deixa brotar do coração aquilo que a gente conhece da palavra de Deus e aquilo que a gente vive, né, com Cristo. Vamos cantar então mais esse louvor. Durante esse louvor fazemos a nossa oferta. Os irmãos fiquem à vontade, né? Aqueles que estiverem preparados. E podem vir à frente, procurar vir um por vez, né? Para não acumular muito aqui.
Castelo Forte. Castelo Forte. Castelo Forte. Eu gostaria de dizer também que, em função da propriedade da tesouraria da igreja, este ano nós não vamos fazer assinatura fiada. Então, quem desejar o Castelo Forte faz assinatura, ou deixa o dinheiro, ou deposita. Agora, se depositar, por favor, manda o recibo para a gente. Só que tem que mandar pelo WhatsApp ou por WhatsApp ou por e-mail. Se não der para deixar o dinheiro. Então é isso aí. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor nosso, mais uma vez nós estamos aqui para agradecer poder ter vindo ao teu altar, depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa todos os que fizeram, todos aqueles que não puderam fazê-lo. Em nome de Jesus, que nós agradecemos por esse privilégio. Nós queremos também, Senhor, te pedir pelas nossas crianças, que infelizmente estão ausentes da tua casa. Lamentavelmente, por conta desta pandemia, as crianças estão nas suas casas. Mas isso não impede que talvez elas possam até estar lembrando dos bons tempos que elas passam aqui na nossa igreja, nesse período de culto. Permita, Senhor, que logo essa pandemia se resolva, para que as crianças retornem à tua casa, Senhor, o lugar de onde elas jamais deveriam ter saído. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor,
passo a palavra agora para o nosso pastor, para seguir com a mensagem. Que bom nós podemos cantar, né? E confessar, como nós acabamos de cantar aqui, né? Que Jesus seja digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa glória, né? Quando a gente olha para a cruz assim vazia, a gente pode se lembrar que era para a gente estar lá, né? Era para nós termos sido crucificados, né? Porque o culpado éramos nós, né? Os nossos pecados. Mas aí a Bíblia diz que Ele levou sobre si, né, todas as nossas dores, né? E levou lá na cruz, e assim declarou também o perdão para todos nós, né? E que bom que nós possamos continuar confessando isso também na nossa vida, né? Porque Jesus mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do Pai, né? Bem, no mês de outubro nós comemoramos a Reforma, né? Aquele momento da história da igreja cristã em que um homem chamado Martinho Lutero, preocupado, angustiado, né, com a direção que a igreja estava marchando, né, com aquilo que estava acontecendo com a igreja cristã, com a igreja que Jesus Cristo fundou no dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desceu. E ali naquele primeiro dia, a igreja já nasceu com 3.000 membros, né? Além daqueles apóstolos, dos 12 apóstolos, né? Naquela pregação de Pedro, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram, né? E ali então a igreja iniciou a sua jornada na terra, e veio vindo, né? Até que lá em 1517, em torno de 1500 ali, se nós estudarmos a história da igreja, nós sempre queremos deixar claro aqui que isso não é uma crítica a uma instituição religiosa, aquela ou aquela outra, né? Porque todos nós somos também cristãos universais, pertencemos à igreja católica, né? Mas a igreja, quando ela se tornou católica, quando ela centralizou o seu governo, né? Os bispos se fortaleceram e Roma passou a ser a sede mundial da igreja. Ali então o poder da igreja se fortaleceu demais e ali começaram certos abusos, né? E que deixavam as pessoas indignadas. E também muitas coisas que estavam sendo ensinadas foram trazidas para dentro da igreja e que não estavam de conformidade com a palavra de Deus. Muitos outros, antes de Martinho Lutero, também tentaram se manifestar, né? Mas nunca tiveram aquela coragem, talvez, ou aquele apoio para que aquele movimento, aquela indignação pudesse também chegar às pessoas e que pudesse causar alguma modificação na igreja. Mas em 1517, então Lutero, lá na Alemanha, ele iniciou esse movimento chamado Reforma, né? Reforma da igreja. Ele, em outras palavras, ele teve que enfrentar, né, a força da igreja, o poderio da igreja, até mesmo a ameaça da igreja, para que a sua igreja, que ele pertencia, que Lutero não queria fundar outra igreja, não era essa a intenção, mas consertar aquilo que dentro da sua igreja, à luz da palavra de Deus, não era na base do achismo, não era uma reforma baseada no achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, mas era fundamentado na palavra de Deus. Porque a Bíblia naquele tempo também era um livro
que ninguém tinha acesso. Ele era um livro mais ou menos decorativo, como está a Bíblia aqui. Este era o conhecimento que as pessoas tinham da Bíblia. A Bíblia, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não podiam ler a Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. Isso então deu lado para todos aqueles ensinamentos, aqueles dogmas, aquelas questões todas, virem para dentro da igreja. Então Lutero, em 1517, ele começou esse movimento. E Lutero então levantou 4 pilares. Ele disse: a igreja cristã, ela tem 4 pilares. Um dos pilares, talvez não tenha uma ordem, era que o salvador dos cristãos, o salvador da igreja, que a igreja pregava, era só Jesus. Só Jesus. Ninguém mais. Nem apóstolos, nem liderança de igreja, nem bispos, nem arcebispos, nem pastores, nem tesoureiro, nem ninguém. O Salvador é Jesus Cristo. A Bíblia mesmo confirma isso. Isso que Lutero descobriu dentro da Bíblia. Quando ele leu Atos 4,12, não há outro nome pelo qual sejamos salvos debaixo do céu, a não ser por Jesus Cristo. Opa, então estava escrito aqui, mas estava ensinando diferente. Mas aqui estava escrito assim e estava ensinando assim. Então Lutero disse: nós temos que ficar com a palavra de Deus. O segundo item era a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é a autoridade da igreja. Tudo que for ensinado, que for confessado, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia não é reunião, não é concílio, não é decisão de um grupo de pessoas, mas a autoridade é a palavra de Deus. Outra coisa que ele disse: nós somos salvos pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é pelas boas obras, embora a Bíblia ensina que nós devemos fazer boas obras. Mas as boas obras não são moeda de salvação. Elas não compram a salvação. Elas são um dever humano. Elas são o fruto da nossa fé. Nós fazemos o bem, a caridade às pessoas. A Bíblia diz: façam o bem a todos, mais especialmente aos da família da fé. Então fazemos boas obras, fazemos caridade, fazemos o bem, ajudarmos os necessitados, é um dever humano, é um fruto da nossa fé. Assim que nós devemos ver as boas ações. E não é para pensar assim: bom, opa, estou fazendo uma boa obra, vou entregar uma cesta básica, e daí isso vai me abrir um crédito lá no céu. E Lutero também, a palavra de Deus diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Veja uma pessoa que é uma pessoa bem limitada nas suas posses, nas suas condições financeiras. A pessoa mal e mal consegue ganhar para comer. Agora a gente se pergunta: como que essa pessoa vai fazer caridade, boas obras? Se a pessoa nem tem com que fazer boas obras, caridade. Então, se fosse pelas boas obras, seria injusto. Porque de repente eu e você e outros poderíamos fazer boas obras, mas tem muitas pessoas que não têm condições. Então aquelas pessoas seriam injustiçadas, porque elas não têm como fazer boas obras. Então por isso a Bíblia também diz lá que não é por boas obras, não é por mérito, não é por merecimento, não é por aquilo que eu vou fazer. Então pela graça, pela fé, só Jesus. E hoje então nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu sei que o nosso culto, a nossa recomendação sempre é para que as pregações durem em torno de 20 até 25 minutos. Isso a gente aprende, e que dizem que é o tempo que o teu ouvinte tem capacidade para te ouvir.
né? Prender a atenção. Depois desse tempo, a gente começa a atenção da gente começa a se dispersar. Então, por isso, a gente quer aqui, eu quero assim agilizar um pouco aqui para ver se a gente não passa muito desse tempo, né? Pensando então na Bíblia. Nós hoje temos a Bíblia. Dizem que a Bíblia hoje é traduzida em mais de 1.200 línguas. Línguas, dialetos e assim por diante, né? Até nas línguas indígenas a Bíblia já foi traduzida. A primeira tradução da Bíblia aconteceu mais ou menos no ano 385, um pouquinho para frente, até no ano 400, naquele meio, por um cidadão chamado Jerônimo. Ele pegou o Velho Testamento e traduziu para o latim, para a língua latina, para o latim. Aquela Bíblia ficou conhecida como Vulgata. Né? E depois, de novo, em 1400, próximo de 1500, Martim Lutero traduziu a Bíblia, o Velho Testamento, do latim para o alemão. E também em 1350, aliás, a Bíblia foi traduzida, aquela Vulgata, aquela primeira Bíblia. Um cidadão chamado Wycliffe era um líder, um padre, era um líder dos reformadores. Na Inglaterra, ele era professor da Universidade de Oxford. Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, né? E depois, lá em 1500, Lutero traduziu o Novo Testamento também do latim do grego para o alemão. Né? Para quê? Para que a Bíblia pudesse estar na mão do povo. As pessoas pudessem ler a Escritura. Hoje nós temos também muitas versões de Bíblias, né? Mas ainda o desconhecimento da palavra de Deus é muito grande. Então, o nosso culto de hoje, queremos falar sobre a palavra de Deus. Em 20 minutos, a gente falar, né, da Bíblia, não tem nem como se diz, é o primeiro passo, né? Mas no começo do culto, o Luciano leu aqui o texto do primeiro capítulo de Salmos, onde a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? Quer dizer, está na palavra de Deus. Também lá para Josué, lembro que no primeiro capítulo, primeiro livro de Josué, quando Josué substituiu Moisés, então no primeiro capítulo, no versículo, um dos versículos diz, no versículo 9, 8 e 9, né? Onde diz lá: medita na palavra de Deus, medita na lei do Senhor, de dia e de noite, para que tudo que você fizer, você faça dentro da vontade de Deus. Essa é a orientação da palavra de Deus, né? A gente, conhecendo a palavra de Deus, a gente evita, né, as coisas erradas, evita o pecado, evitam as coisas que entristecem, né, a voz de Deus, a vontade de Deus. Por isso que nós sempre no nosso culto, na liturgia, nós temos um momento onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Podemos fazer isso individualmente, cada um no seu momento, né, na sua oração, mas aqui nós fazemos de forma conjunta, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, que a gente comete em pensamentos, em palavras, em atitudes, tantas formas, muitas vezes que nós falhamos como cristãos, né? Eu só quero ler também aqui um texto da palavra, quem puder achar, é no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, até aí a palavra, Então, aquele que nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado. Então, o que a Bíblia diz aqui? Para nós não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. A Bíblia é o nosso guia, é a palavra de Deus, é o nosso guia, é a bússola. João Calvino dizia que a Bíblia é o farol, todo navio, ele tem na frente uma luz muito forte, um farolzão bem forte que ilumina para frente. Aquilo, ele diz, é a Bíblia na nossa vida, é o que nos conduz, é o que dirige o nosso caminho. Por isso a própria Bíblia mesmo diz aqui, ela é lâmpada para os pés, evita tropeçar, e a tua palavra é luz para o meu caminho, quer dizer, não tropeçar e orienta o caminho para frente. A Bíblia é muito importante, a Bíblia é um livro muito visado também. A Bíblia é um livro muito desacreditado por muitas coisas, mas a Bíblia é cheia de lições importantes e de assuntos que hoje estão presentes na nossa vida. Uma coisa que para nós também é importante, veja bem, quando os americanos foram para a Lua, em 1969, uma das coisas que eles levaram para a Lua foi uma Bíblia. A Bíblia já esteve na Lua. E lá na Lua eles leram o Salmo de número 9. Tinha tantas outras coisas para levar, mas eles levaram a Bíblia, a palavra de Deus, Por isso ela é, para nós cristãos, muito importante. Não devemos negligenciar a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, diz a Bíblia no Salmo 119, 105. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia já produziu muitas e muitas conversões através da sua pregação. Porque como foi feito na leitura que diz aqui, porque ela não é história, ela não é fábula, mas Deus usou pessoas, Deus usou homens, cerca de 36 homens Deus usou na história da escrição da Bíblia, da inspiração da Bíblia, para escrever a Bíblia, cerca de 36 pessoas. A Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para ser produzida e como ela é hoje. A Bíblia nunca foi totalmente como ela é hoje. Ela levou anos para ser reunida, para ser formado um livro. A Bíblia, até mais ou menos no ano 400, a Bíblia era conhecida como Escritura. Por que nós nos referimos à Bíblia como Escritura Sagrada? O que contém uma Escritura? O que contém uma Escritura? Uma Escritura, ela é um documento que contém uma descrição de algum objeto, de algum bem, de algum móvel ou imóvel.
que pertence a alguém. Por exemplo, o Paulo tem a escritura do seu sobrado. O que tem dentro daquela escritura? O direito de propriedade. Aquele bem que está ali escrito naquela escritura é de propriedade dele, pertence a ele. Assim, a ideia da escritura da Bíblia. Dentro da Bíblia, como escritura sagrada, está escrito o que nós temos, o que nos pertence, o que Deus está nos dando, o que Deus está nos transferindo através da sua palavra. Na Escritura, nós temos lá, a Bíblia fala da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um bem, é uma promessa de Deus, é uma posse que está sendo dada a nós, a vida eterna. Está escrito ali na Escritura. Por isso que ela é chamada Escritura, mais ou menos até no ano 400. Depois dali para frente, um cidadão chamado Crisóstomo foi um dos primeiros que começou a chamar a Escritura de Bíblia. Por que Bíblia? Porque é uma reunião de livros, é uma biblioteca, é uma enciclopédia, é uma reunião, é um agrupamento de livros. Então ela passou a ser chamada Bíblia, e também Bíblia Sagrada, porque contém a palavra de Deus. A Bíblia, o palácio de Deus. A Bíblia é semelhante a um maravilhoso palácio de 66 blocos de mármore. São os seus livros individuais que compõem com o livro de Gênesis, onde pisamos nos átrios que estão repletos das grandiosas obras da criação de Deus. Partindo dali, andemos pelas galerias das pinturas, dos livros históricos, encontrando em suas paredes as imagens de batalhas, de obras dos heróis, da fé, dos tempos primitivos e do princípio da história do mundo. Depois das galerias de pinturas, encontramos o salão do filósofo, o livro de Jó. Seguindo diante, encontramos a sala de música, o livro de Salmos, onde ouvimos as mais belas melodias que penetram no ouvido humano. Então entraremos na sala de trabalho, o livro dos Provérbios, onde encontramos no meio do salão os dizeres: a justiça exalta e engrandece o povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Desta sala, dirigimos-nos para o outro lado, onde encontraremos a capela do pregador, o livro de Eclesiastes, ouvindo diretamente no seu púlpito. Seguimos então para o jardim de inverno, encontramos o livro de Cantares de Salomão, com a rosa de Sarão, o lírio dos vales, e todos os perfumes, o bálsamo, os frutos e flores. Finalmente, adentremos nos salões elevados dos observadores, dos profetas, cujos telescópios focalizam estrelas próximas e distantes, porém todos direcionados para a estrela da manhã, que breve surgirá no horizonte. Cruzamos o pátio e chegamos à sala de audiência do Rei dos Reis, os 4 evangelhos, onde encontramos a descrição da imagem do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Logo atrás encontraremos a sala de trabalho do Espírito Santo, o livro do Atos dos Apóstolos. Seguindo pelo palácio, encontraremos os escritos, o escritório da correspondência das cartas, onde encontramos Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas
e diante deles as suas cartas em exposição. Antes de deixar o palácio, ainda permanecemos por alguns instantes parados sobre o balcão do livro de Apocalipse, onde vemos algumas imagens agitadas do dia a dia do juízo final e da futura glória de Deus. E a última pintura que vemos nos enche de temor quando contemplamos o trono de Deus. Você já fez essa visita ou faz essa visita com frequência neste palácio, que é a Bíblia? Por isto, somos assim estimulados a lermos a Bíblia, não apenas para termos conhecimento, mas para que ela também possa ajudar-nos a tomarmos decisões importantes na nossa vida. A Bíblia contém exortações para o nosso viver. Em João 5,39, a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O texto de 2 Pedro, que foi lido aqui, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como já disse aqui no início, a Bíblia, ao longo da sua história, ela já operou grandes milagres e grandes mudanças na vida de pessoas. Eu me lembro no nosso tempo de estudante de teologia, e nessa matéria de história da igreja, existe um livro que foi escrito com o título O Protestantismo no Brasil. E ali descreve quando os primeiros pastores, os primeiros missionários, por exemplo, entraram no Nordeste, lá em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, os países do Nordeste. E lá era muito forte a influência da Igreja Católica. Por exemplo, no Ceará, teve lá o famoso Padre Cícero, no Ceará, naquela região. Ali as igrejas evangélicas, os evangélicos tinham que reunir muito escondidinho, porque havia uma perseguição terrível por lá dos evangélicos. E diz que um dia, numa pequena igreja no interiorzinho, lá numa fazenda, um pequeno igrejinho, um culto lá, um pregadorzinho pregando, um pastor, talvez pouco conhecimento, e ele leu ali em voz alta um versículo, que era João 3,16, porque Deus amou o mundo, e ele repetia várias vezes naquela referência. E diz que na frente da igreja passou um cidadão montado num cavalo, que era um daqueles chamados jagunço, era um jagunço, um cara violento, um matador assim, de aluguel, um cara daqueles bravos, O cara parou na portinha da igreja e começou a escutar lá. O cara falando alto lá na frente, João 3,16. Diz que o cara ficou indignado. Desceu do cavalo, achou um lugar para amarrar o cavalo na árvore e entrou na igreja. Eu quero mostrar para aquele pastor lá. O que ele está pensando, falando da minha vida? Quem é ele para estar falando da minha vida para os outros? Por quê? Por que aquela história? Porque o cara chamava João, ele tinha 3 esposas e 16 filhos. Daí o pastor dizia lá na frente, João 3,16. O cara está falando da minha vida. Diz que o cara entrou lá. Aí a história diz que esse homem veio com a intenção de usar de valentia naquele lugar. Mas anos depois, aquele homem veio a se converter, se tornou um cristão e contava aquela história como testemunho cristão, como testemunho da sua vida. Que a fé brotou no coração dele a partir daquela pregação. Assim, a Bíblia produziu muitos e muitas conversões na vida das pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela não volta vazia.
Nós, como cristãos, nós recebemos de Deus, de Jesus, a missão de evangelizar. Nós estamos aqui nesse prédio que foi construído, né, uma casa de Deus, um lugar para nós nos reunirmos, ouvirmos a palavra de Deus, temos comunhão, mas só isso, a vida cristã não se resume só a isso. Nós somos chamados para sermos testemunhas e não agentes secretos. Então devemos falar da nossa fé, devemos sentir como Deus pode nos usar. Muitas vezes, que eu já falei, através de uma literatura, através de uma oração, se você não tem habilidades para falar, você pode convidar a pessoa para vir à igreja. Você também está contribuindo. Você também está fazendo o teu papel, de uma maneira ou outra, que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós como cristãos, em qualquer lugar onde nós estamos hoje, nós temos que dar prova do nosso cristianismo. Billy Graham, um famoso pregador americano, dizia que nós cristãos somos o 5º evangelho. Se as pessoas não lerem a Bíblia, eles vão ver na vida dos cristãos. E lá no livro de Atos, no capítulo 2, que todos nós conhecemos, que a Bíblia diz que dia a dia a igreja ia crescendo, dia a dia o Senhor ia acrescentando. E não era nem por belos hinos ou belas pregações, mas pela vivência do Evangelho, pela vida, né? pela fé que as pessoas viviam no dia a dia. Dia a dia o Senhor ia acrescentando, né? Assim então, em Oséias 4:6, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nela também encontramos os princípios para uma vida feliz e também para o lar. Faça sempre a sua leitura da palavra de Deus. Lembre-se que a Bíblia não é um horóscopo, né? Muitas vezes as pessoas podem manusear e achar que a Bíblia é um livro que, agora eu vou abrir aqui, vou ler aqui, vou ver o que diz aqui, né? Não é dessa forma. A Bíblia é um livro para ser lido de forma ordenada, né? Com sequência, tem assuntos, né? Tem histórias diferentes. Medite naquilo que você está lendo e construa a sua vida sobre os conceitos e ensinamentos contidos na palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Ajuda do alto. Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita, que a sua palavra permanecesse escrita em livros. Por isso Deus usou homens, Deus inspirou homens que tinham uma vida inteiramente dedicada a Deus, né? Pessoas santas, e essas pessoas Deus usou para que eles escrevessem a Bíblia e assim ela pudesse chegar até nós, né? Lembrando aqui mais uma vez aquilo que Josué disse: leia ela diariamente, de dia e de noite, né? Persiste no propósito, pois a Bíblia é pão diário e não um bolo para ser comido de vez em quando. Por isso a palavra de Deus também vem muitas vezes contido em livros, em devocionários, que nem o Moreira falou aqui do Castelo Forte. Castelo Forte é um devocionário que já tem mais de 50 anos na nossa igreja. E é uma sugestão para que cada família tenha um Castelo Forte. E faça diariamente a sua devocional, seu culto em família. De manhã, na hora do almoço, à noite, em algum momento. Então nós não podemos, assim, dizer que não temos um recurso, né? A igreja tem o Castelo Forte, é um devocionário, até muito bom para você dar de presente.
Você quer dar um presente no final do ano para alguém? Dê um castelo forte de presente. É uma forma que você está dando a palavra de Deus para aquela pessoa, que ela possa ler diariamente. Um pequeno texto da Bíblia e um pequeno comentário, né? Deus então usou homens inspirados por Deus. E dentro desses homens havia reis, agricultores, pastores, advogados, pescadores, que foi o Pedro aqui que foi falado, um médico e cobrador de imposto. Em 1535, depois que Gutenberg desenvolveu a imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro que foi impresso. Então, hoje nós temos a imprensa, né, que depois evoluiu, mas foi desenvolvido em algum momento na história. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia, vista como um todo, apresenta doutrinas, histórias, provérbios, profecias, cânticos, salmos, lamentações, cartas, sermões, biografias, genealogias, poesias, parábolas, tratados, contratos, leis e princípios. Esses dias eu ouvi o pastor Silas Malafaia também falando assim da Bíblia, né? Na Bíblia nós achamos de tudo. A Bíblia tem coisas de história, de geografia, de física, de química, de matemática. Está tudo na Bíblia. Para finalizar, eu quero ler aqui nesse livro aqui um pequeno comentário que diz o seguinte: a Bíblia escreve história antes de acontecer. Ela é mais atual do que o jornal do dia. As profecias bíblicas são provisões óbvias. A história é o desenrolar de planos eternos de Deus, revelados na sua palavra. Deus conhece o amanhã, desde o seu eterno, agora. Todas as coisas foram criadas e determinadas por Ele. Ele não apenas sabe o que acontecerá amanhã, mas já determinou todas as coisas. As profecias bíblicas estão se cumprindo rigorosamente. Nenhuma das palavras de Deus deve cair por terra. A história não está à deriva. Aquele que se acha assentado no trono do universo está com o seu leme nas mãos. Nada o apanha de surpresa, nem coisa alguma desafia o seu poder. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Há uma nuvem de testemunhas de pessoas que foram arrancadas das trevas para a luz e da posteridade de Satanás para Deus pela instrumentalidade das Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o sopro de Deus. Ela é a divina semente. Ela tem vida em si mesma. Deus age por seu intermédio. Ela é a própria voz de Deus. É o que eu sempre tenho repetido algumas vezes aqui. Creio que vocês ouviram já várias vezes. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando, né? É tempo de voltarmos à centralidade da Escritura. Ela precisa alumiar nossos passos e clarear nossos caminhos. Ela é a nossa única norma de vida, é a nossa única regra de fé. Devemos voltar ao lema sola Escritura, da Reforma Protestante. Quando a palavra de Deus cresce, a igreja cresce. Quando a palavra de Deus é crida e obedecida,
a igreja se santifica e se torna uma coroa de glória nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe neste dia, que podemos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Que nem eu falei aqui, 20, 25 minutos é muito pouco para nós falarmos de um livro tão importante, falarmos de uma biblioteca, né? E de tantas coisas, tantas obras e tudo aquilo que a Bíblia representa para nós. Mas que nós possamos também dizer, como disse o salmista, ó, como eu amo a tua lei. Há um salmo onde ele diz isso. Ó, como eu amo a tua lei. Que a Bíblia seja um alimento importante para a nossa fé, para a nossa vida. Como eu já disse aqui, pão, a gente tem o hábito de comer todo dia, né? Mas bolo, a gente não come todo dia. Só de vez em quando. Então não vamos fazer uso da palavra de Deus como bolo, mas como pão, né? Um alimento diário. E não para nos alimentarmos de vez em quando. Lutero, como cristão, foi muito zeloso com a palavra de Deus. Ele fez muita questão. Por isso ele procurou na palavra de Deus todos os versículos, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele disse: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque Ele é fiel. Lá em Romanos, quando ele disse lá, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E depois ele estava tão determinado a enfrentar toda a pressão, toda a perseguição, para poder manter a palavra de Deus. E fez questão de que ela chegasse na mão das pessoas. E quando Lutero, depois da reforma, quando ele começou mais a divulgar, e quando ele mais visitava as pessoas do interior da Alemanha, das famílias, diz que ele ficou abismado com o nível de analfabetismo bíblico que as pessoas tinham. Desconheciam tudo, não sabiam de nada. Daí Lutero começou a escrever o pequeno catecismo, que contém os 10 mandamentos, uma explicação sobre batismo, Santa Ceia, que era para as crianças. E depois ele escreveu um catecismo maior, que daí era para as pessoas, os adultos. E talvez hoje não seja muito diferente, né? Nós temos tantas versões de Bíblia. Você vai na livraria hoje, você tem... Mas qual é o nível de conhecimento da Bíblia? Uma vez eu estava assistindo em casa, já terminando uma programação cristã na televisão. Daí a pessoa perguntou assim para o público: em qual livro da Bíblia estão escritos os 10 mandamentos? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí ele perguntou então em qual capítulo estão escritos os 10 mandamentos. Também ninguém sabia. Então nós temos que ter assim conhecimento da palavra de Deus, algum conhecimento geral, né? Ele é bom, ele é importante, né? Faz com que, por exemplo, assim, se eu perguntasse para vocês aqui, quantos livros a Bíblia tem? Quem sabe? 66. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Né? Qual é o versículo mais longo da Bíblia? Esther 8:9. Né? Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jó 3:2. Né? Disse Jó. Então, são perguntinhas assim gerais, né? Qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. Né? Qual é o menor livro da Bíblia? Terceira Epístola de João. Né? Então, são coisas assim, né? Simples a respeito da palavra de Deus e que é importante a gente saber, né?
Que Deus abençoe a sua palavra, né? Graças a Deus que hoje ela não está apenas no altar, decorando o altar, ela está sempre no altar, ela faz parte do altar da igreja, né? Por quê? Porque ela quer dizer assim, ó, a Bíblia é o nosso farol, a Bíblia é a nossa luz, a Bíblia é o nosso guia, né? Para nos fazer lembrar, a Bíblia quando ela está aqui, né? Fazer nos lembrar que a Bíblia é o nosso guia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado pela sua palavra. Podemos meditar sobre a Bíblia, a importância que ela tem para a nossa vida e como ela também é o nosso alimento, é a nossa luz, é o nosso guia. Ajuda-nos, Senhor, a termos um amor pela sua palavra e, como diz a própria palavra, guardar no coração para não pecar contra ti. Também o profeta Ezequiel certa vez disse, eu tomei a tua palavra e eu comi a tua palavra. Quer dizer, por quê? Para dar a ideia de que ela está dentro do organismo, ela está circulando no sangue, na vida, ela não está apenas na cabeça, mas ela faz parte do nosso viver do dia a dia. Sabemos, Senhor, que no segundo domingo de dezembro há uma comemoração geral neste dia, quando as igrejas fazem esta lembrança, uma homenagem à Bíblia, ao dia da Bíblia. Nós comemoramos o dia da Bíblia, mas que não é só apenas a data, mas que nós também possamos assim nos alimentar dela e fazer dela a bússola, a luz para a nossa caminhada do dia a dia. Esteja conosco neste dia, dando também uma boa semana para todos nós que estamos hoje iniciando. No nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Então, nossos lembretes aqui, avisos, né? Nas quartas-feiras, sempre nós temos o nosso estudo bíblico às 7h30. Parece que essa quarta vai ser o último, né? Mais 2, né? Então depois nós já vamos entrar em dezembro, aí é um período já, né? Que normalmente a gente suspende assim, as atividades, né? Também as terças-feiras. Tem uma pastora em Curitiba que faz uma live naquele horário, 7h30, terça-feira, né? Aí todo mundo pode entrar na sala e sugerir hino para cantar, toda terça-feira. Nesse próximo final de semana, nós não vamos estar aqui, eu e a Ivone, mas já passei a tarefa aqui para o Luciano, né? Nós vamos fazer uma pequena viagem, esse culto acontece normalmente, né? E também as questões assim de visita, eu até pensei semana de colocar no grupo de igreja, assim, a questão de visita. Em alguns casos, assim, a gente também tem evitado um pouco, né? A gente sabe agora, a pandemia está voltando de novo, então é mais por isso que eu estou evitando, assim, que nesses dias eu passei lá perto do apartamento onde a Elaine mora, eu até lembrei, depois faz hora que a gente não vem mais aqui na Elaine fazer uma oração, mas não é por lapso ou por esquecimento, né? Mas é um pouco também, os irmãos entendem que é assim para a gente preservar as pessoas e a gente também, né? Então vamos nos colocar em pé, vamos cantar mais uma estrofe, né, Luciano? Tem mais um hino aqui, quem sabe ele pode cantar a primeira e a última estrofe, quantas estrofes são? Oh
lutando contra um câncer que havia se manifestado. Então nós também oramos por ele várias vezes, eu também pude fazer uma visita, e, né, mas seja feita a vontade de Deus. Ele acabou falecendo na última quinta-feira agora, né? Então, eu gostaria, já tinha do seu tio Gabriel, né, filho da minha irmã, então eu gostaria aqui dizer aos irmãos que já falei com o nosso Deus, pedindo a Ele bem-aventuranças para todas as famílias desta igreja e todas as famílias que oraram pela cura do Gabriel, e que com essas orações amenizaram o sofrimento do menino, né? Porque estava assim: nosso Senhor Jesus Cristo, a dor, o sofrimento e o Gabriel. E as orações vieram amenizar esse sofrimento muitas vezes, quando ele dizia: tenho boas notícias, né? A visita do pastor animava muito o menino, né? Com a sua oração, com a sua palavra, com os seus mimos, vieram trazer muita alegria para esse menino nos últimos dias que nós já sabíamos que eram os últimos dias. E então, no dia 16 pela manhã, como o Senhor lhe aprove a ele chamar o menino de volta, o nosso vizinho de volta para casa. E ele foi. Né? E ele foi. Serenamente. Ele voltou para casa do Pai. E que o Senhor Deus nos abençoe a todos. Amém. E não era para ser diferente, né? Lá no cemitério, a mãe dele me abraçou ali e disse: meu filho, não tem palavras, mas o meu filho se livrou da dor. Né? Ela, como mãe, no dia a dia, já o remédio não fazia mais efeito, né? Então, vamos orar. Semana que vem agora vou fazer uma visitinha também novamente lá com a mãe, né? Em nome de todos nós aqui. Que Deus conforte a família, os irmãos também que estão aqui, né? Também o professor Oscar, né? Que era um professor muito conhecido, antigo, né? Também faleceu. Vamos lembrar também da família dele. Bom, não sei se na comunidade também tem mais alguém. Aí eu queria só complementar. E agora eu gostaria de pedir as orações de todos novamente pela minha mãe, porque ela está inconsolável. Ela praticamente criou esse guri. Esse guri sempre viveu sobre na casa dela. Ela criou esse menino. Muitas vezes irreverente, mas criou ele. E agora minha mãe se encontra inconsolável. Então eu peço também uma oração por ela. Vamos orar então. Eu peço oração pela minha irmã que está com 81 anos, está hospitalizada, não se sabe o que é. Como é o nome dela, irmão? Silvia. Ah, Silvia. Silvia. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que tivemos de prestarmos este culto, este momento de adoração, reconhecendo que o Senhor é digno de receber a nossa honra e a nossa glória, e também a nossa gratidão por todas as bênçãos que podemos desfrutar. Também por este dia podemos meditar, Senhor, na Tua Palavra, sobre ela na nossa vida. Abençoa-nos, que ela sempre possa ser também o nosso guia e o nosso alimento espiritual. Agora quero pedir também pelas pessoas que foram aqui mencionadas, pessoas enfermas. Lembramos aqui a irmã da Dona Maria, nossa irmã Silvia, que o Senhor possa colocar sua mão sobre ela, aonde ela estiver nesse momento, e também confortando, consolando e ajudando ela nesse momento. Também pela nossa irmã Dona Santa, essa avó que perdeu esse neto, que é um momento tão difícil, Senhor, para administrar, mas que o Senhor possa dar compreensão a ela, que os mortos nunca mais vão voltar para estarem conosco, mas nós um dia vamos estar com eles para onde eles foram.
Também quero agradecer aqui pela nossa igreja e por cada família presente aqui representada e aqueles também que não puderam vir. Abençoa também os familiares do Gabriel. Lembramos aqui o professor Gilson, a professora que está aqui também, a tia, a sua mãe Elaine, o pai Adilson. Conforta eles também. Também os familiares do professor Oscar. Esteja com eles também nesse momento. Obrigado também pela nossa família. E pedimos por essa semana agora que vamos iniciar. Seja uma semana abençoada para todos nós. Estamos novamente ouvindo noticiários de que a pandemia, este mal, Senhor, que se instalou no mundo todo, está novamente ressurgindo em alguns países, em algumas situações. Mas nós pedimos para que nós possamos também entender esse momento, o que isso representa. E momento difícil também que nós estamos vivendo, assim, no contexto histórico, político do mundo, essas rivalidades, Senhor, muitas vezes motivadas por racismo e por outros motivos políticos, mas que o Senhor possa abençoar, Senhor, o mundo e abençoar especialmente o nosso país, e nós cristãos também possamos ser incansáveis com a nossa oração e com a nossa cidadania, para que o nosso país possa trilhar tempos de paz e tempos de prosperidade. Despede-nos em paz com a oração que o Senhor ensinou aos discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor esteja com todos nós essa semana e que o sirvamos com toda a alegria. Vamos todos em paz.